Olá galera, tudo bem? Na aula da Educação Física de hoje, vamos falar sobre Jogos Olímpicos da Era Moderna. Vocês lembram que na aula passada falamos sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade, certo? Vocês lembram que houve um período, né, foi encerrado, né? Foi apagado. Passou 16 séculos sem ninguém ouvir falar sobre o que eram Jogos Olímpicos da Antiguidade. E esse fato deu-se por causa do imperador Teodósio, né? que era um romano, né? Que quando eles invadiram a Grécia e tomaram, esse imperador se converteu ao cristianismo. E vocês sabem que no cristianismo, qualquer cultuação de outros deuses era considerado pagão. Vocês lembram que os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram uma forma de cultuar deuses, né? Como Zeus, por exemplo. Então, considerando que esse evento era um ritual pagão, Teodósio acabou. Né? Acabou com os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Acabou em 394 depois de Cristo. Né? Mas aí veio outra figura chamado Barão de Coubertin. Esse homem aqui, ele um estudioso, né, ele conseguiu, né, reconstruir os Jogos Olímpicos da Era Moderna, ou os Jogos Olímpicos da Antiguidade, para os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, em 1896, né, aconteceu os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que aconteceu em Atenas, na Grécia, onde aconteciam os Jogos da Antiguidade. Depois desse longo período de esquecimento, né, que durou quase 16 séculos, como foi falado, participaram desses jogos 285 atletas de 14 países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, heterofilismo, ciclismo, natação e tênis. O renascimento do espírito olímpico, interrompido no ano de 394, deveu-se a esse francês, Charles Fred Pierre, que é conhecido como Barão de Coubertin, que é o pai da Olimpíada Moderna. Coubertin, ele tinha como objetivo unir os povos, né? Unir os povos através do esporte. Ele tem uma No final do século XIX, o Barão de Coubertin teve a ideia de modificar os Jogos Olímpicos da Antiguidade, transformando em uma versão que permitia que todas as nações pudessem competir, visto que antes eram permitidos apenas que os gregos do sexo masculino participassem. Né? Apenas os gregos tinham o direito de participar. Coubertin ele pensou de uma forma mais abrangente, né? Que todo mundo, né, pudessem participar desse evento. Coubertin acreditava que a educação física era um fator determinante na educação moral e viu na realização dessas competições uma forma de espalhar essa filosofia pelo mundo. Ele também acreditava que através do esporte, através desses Jogos Olímpicos, diminuísse as guerras, né? O Barão de Coubertin também ele fundou, com outros representantes, o Comitê Olímpico Internacional em Paris, né? Que é o órgão responsável por todos os Jogos Olímpicos do mundo. Em 1900 inicia-se a participação feminina nos Jogos. Desde então, os Jogos eram só praticados por homens. 11 atletas, né, do sexo feminino que participaram do evento em Paris. Nesse evento, a participação delas também não foram muito valorizada, né? Não teve medalha, foi um evento sem muita organização. Aqui são algumas modalidades dos Jogos Olímpicos de Verão. Você pode ver, tem o hipismo, tem o boxe, tem o ciclismo, natação, tem
Tem também algumas versões do paralimpismo, né, que é o rugby de cadeira de rodas. Tem o remo, entre outras. A primeira competição de caráter mundial a reunir desporto de inverno foi a Semana Internacional do Desporto de Inverno, realizada em 1924, na cidade francesa de Chamonix. Apenas 2 anos depois, o Comitê Olímpico Internacional decidiu dar o estatuto de Jogos Olímpicos àquela competição, que passaria a acontecer regularmente. Então, os Jogos Olímpicos do Inverno são um evento multiesportivo realizado a cada 4 anos, assim como os Jogos Olímpicos de Verão, reunindo modalidades de esportes de inverno disputadas no gelo ou na neve, sendo os eventos máximos do movimento olímpico, ao lado dos Jogos Olímpicos de Verão. Aqui algumas imagens. Jogos Paralímpicos. Então, pessoal, esses Jogos Paralímpicos ele estreou em 1960 em Roma, na Itália. Foi quando ele foi reconhecido como os Jogos Paralímpicos, que são aqueles jogos que acontecem em paralelo aos Jogos Olímpicos. Ele teve a origem em Stoke-Medivale, na Inglaterra, pelo alemão Ludwig Guttmann, que trabalhava com soldados com deficiência, né? Ele teve o pensamento de que o esporte ajudaria a reabilitar esses soldados. Então ele começou a praticar eventos esportivos com esses soldados e começou a se popularizar. Por isso deu esse nome Paralímpicos, né? São esportes que acontecem em paralelo às Olimpíadas, né? As Olimpíadas de verão e de inverno, e que são realizadas com pessoas portadoras ou com deficiência. Aqui algumas modalidades, como vocês podem ver. Então, os símbolos dos Jogos Olímpicos refletem os ideais do olimpismo. Os 5 aros interligados sobre o fundo branco, nas cores azul, amarela, preta, verde e vermelha, representam a união dos 5 continentes. É a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos e a marca do próprio Comitê Olímpico Internacional. O lema sítios altos e fortes, o mais rápido, o mais alto, o mais forte, serve como lema do ideal olímpico e resume a postura que um atleta precisa ter para alcançar seus objetivos. Sua essência está na superação dos limites. Esse símbolo representa os Jogos Paralímpicos. Ele é composto por 3 agitos das cores vermelha, azul e verde, apontados para um único ponto, em um campo branco. O agito significa eu me movo em latim. É um símbolo que expressa o movimento em linhas assimétricas. As cores dos agitos com o fundo branco são para enfatizar o papel que o Comitê Paralímpico Internacional exerce em juntar os atletas de todos os cantos do mundo para competir. A forma também simboliza a visão paralímpica, para habilitar atletas paralímpicos para alcançar a excelência esportiva e para inspirar e exercitar o mundo. A tocha é o elo entre os jogos da antiguidade e os jogos da era moderna. O fogo sagrado, tido como elemento purificador, anuncia o campo dos jogos, ou anuncia o começo dos jogos, e convoca o mundo a celebrá-los em paz. A cada edição, a cidade-sede cria a sua própria tocha, que ganha novos desenhos e formas de acordo com a cultura do país sede. E para finalizar, temos essa frase, né, do Barão de Coubertin, que o importante é competir, né? Isso deixa aí para que a gente possa refletir nos nossos jogos escolares, quando estivermos praticando algum esporte. O importante é competir. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.